Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou Valdir Camilo, eu sou cristão e também sou terapeuta especialista em saúde emocional. E nesse vídeo eu vou responder essa pergunta com base na Bíblia, se existe uma única religião cristã verdadeira. Então eu vou aqui mostrar um slide para você e vamos analisar esse tema. Então, em Mateus capítulo 13, Jesus apresenta 7 ilustrações, ou parábolas. A primeira do semeador, que saiu a semear, do trigo e do joio, depois do grão de mostarda, do fermento que levedou a massa, tesouro escondido, a pérola de grande valor, e da rede de arrasto. 4 dessas parábolas mostram o desenvolvimento do cristianismo até o fim do sistema de coisas. A do trigo e do joio, grão de mostarda, fermento que levedou a massa e a rede de arrasto. Bem, a ilustração da rede de arrasto, ela fala o seguinte: também o reino dos céus é semelhante a uma rede de arrasto baixada ao mar e que apanhou peixes de todo tipo. Quando ela ficou cheia, arrastaram-na para a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em recipientes, mas jogaram fora os imprestáveis. Assim será no final do sistema de coisas. Os anjos sairão e separarão os maus dos justos e os lançarão na fornalha ardente. Ali é que haverá o seu choro e o ranger dos seus dentes. Bem, o livro O Maior Homem que Já Viveu, ele fala o seguinte: o próprio Jesus inicia essa pescaria, chamando os primeiros discípulos para serem pescadores de homens. A pescaria, sob supervisão angélica, quer dizer, dos anjos, prossegue durante os séculos. Por fim, chega o tempo de se recolher a rede de arrasto, que representa todas as organizações na Terra que professam ser cristãs. Então, esse ponto de vista foi colocado nesta obra. Também a Sentinela de 15/6/92 falou o seguinte: a rede de arrasto simbólica incluía a cristandade. Na verdade, durante séculos, a Igreja Católica tentou impedir que o povo comum tivesse a Bíblia. Não obstante, no decorrer dos séculos, membros da cristandade desempenharam um papel-chave em traduzir, copiar e distribuir a palavra de Deus. Mais tarde, as igrejas formaram ou apoiaram sociedades bíblicas, as quais traduziram a Bíblia para as línguas e terras remotas. Enviaram também missionários que eram médicos e professores. Então, apresentou o mesmo conceito, que a rede de arrasto inclui todas as igrejas que se colocam como cristãs. Mas o entendimento majoritário é de que a rede da parábola representa a pregação do evangelho e a expansão do reino. Mesmo assim, envolve, evidentemente, as religiões, né? Porque envolve a palavra de Deus, que tem a mensagem do evangelho, cristãos individuais e as religiões cristãs, que são os mensageiros, o Espírito Santo, que dá poder e convence os corações, e os anjos. Então, cristãos individuais e também comunidades cristãs, apesar de suas imperfeições doutrinárias, têm sido usadas por Deus para espalhar a mensagem do Evangelho. Apocalipse 14:6 fala dos anjos apoiarem a pregação, ou 1:14 também, e João 16:8 fala do Espírito Santo, que dará ao mundo provas convincentes. Então, também está apoiando essa pregação. Deus usa instrumentos imperfeitos. Ao longo dos séculos, nenhuma organização cristã foi completamente pura em seus ensinos ou práticas. No entanto, Deus tem usado essas comunidades para traduzir e preservar a Bíblia, anunciar a salvação por meio de Cristo, enviar missionários e alcançar povos em todas as nações, estabelecer princípios morais baseados na palavra de Deus. Isso se encaixa em princípios bíblicos, como Filipenses 1:15 e 18, onde diz aqui: é verdade que alguns estão pregando o Cristo por inveja e rivalidade, mas outros com boa motivação. De qualquer maneira, quer em fingimento, quer em verdade, Cristo está sendo proclamado. Então, esse é o ponto. Então, Jesus, por meio dessa parábola da rede de arrasto, ele mostra que ele está usando todas as religiões chamadas cristãs no que elas estão pregando o evangelho, naquilo em que elas estão ajudando pessoas a conhecer a Cristo. O cumprimento dessa parábola profecia é desde o primeiro século até o final do sistema de coisas.
A pesca é a pregação do evangelho e o proselitismo, fazer discípulos. Essa pesca começou no primeiro século da era cristã. Em Mateus 4,19, Jesus disse aos seus discípulos: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Então, a pescaria espiritual é a pregação e conversão de pessoas para Cristo. Uma rede é um instrumento para a pesca de peixes. Em Mateus 13,47, ele falou sobre essa rede, né, que foi baixada ao mar e que apanhou peixes de todo tipo. Ser a rede de arrasto baixada ao mar significa o início da pescaria de homens, ou seja, da pregação e conversão de pessoas para Cristo. Isto começou no primeiro século da era cristã. Mateus 13,48 afirma que apenas quando a rede ficou cheia é que arrastaram a rede para a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em recipientes, mas jogaram fora os imprestáveis. Isso não acontece em nossos dias, pois a rede ficar cheia equivale ao fim da pregação, e a pescaria espiritual ainda continua. Os peixes bons representam os verdadeiros discípulos de Cristo, e os ruins representam os que são falsos cristãos. Então veja que a Bíblia não fala de religião verdadeira e religião falsa, mas de cristãos verdadeiros e cristãos falsos, que estão em todas as religiões. Assim, Jesus está usando todas as religiões cristãs para trazer peixes figurados a ele. O que determina se o peixe é bom ou mau não é a parte da rede que recolhe o peixe. Não é a religião em que ele cai. E sim é o próprio peixe. Entendeu? Então, o ponto é o seguinte: se, por exemplo, só para você entender, se uma pessoa aceita uma fé cristã, em que não pode usar calça comprida, não pode usar cosméticos, e essa pessoa segue isso que aquela religião específica tem, mas também segue o que a Bíblia diz, que é não adulterar, não cometer fornicação, né? Não dar falso testemunho, né? Ser uma pessoa íntegra. Essa pessoa mostrou ser um peixe bom, mesmo estando enganada em outros assuntos, porque todas as religiões têm ensinos errados. Mas se naquela mesma religião, uma outra pessoa não usa calça comprida, não usa cosméticos, mas também comete adultério, comete fornicação, dá falso testemunho, a pessoa mostrou ser um peixe ruim, entendeu? Então, pelas verdades bíblicas básicas, que todo mundo conhece e entende, é o que determina. Isso mostra que o critério final não é a filiação religiosa, mas a fidelidade a Cristo e a verdade de Deus, entendeu? Uma vez que não tem uma religião cristã verdadeira, porque se tivesse, ela teria só ensinos certos, não teria ensinos errados, né? Não teria heresias. Mas o ponto é, Jesus está usando as religiões naquilo em que elas cumprem o seu propósito, que é levar a mensagem básica do Evangelho, dos princípios cristãos, levar Bíblias para as pessoas, né? Esse é o ponto em questão. E aí entra a responsabilidade pessoal na busca pela verdade, né? Embora Deus use religiões cristãs para divulgar a sua mensagem, cada pessoa tem a responsabilidade de examinar as Escrituras e buscar um entendimento correto da verdade. Assim como os bereanos, né? Foram elogiados porque examinavam tudo à luz das Escrituras. Em João 4, 23 e 24, Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que busquem a verdade. Em 1 João 4:1 fala para não acreditar em toda a declaração inspirada, pôr à prova aquilo que é falado, né? Portanto, mesmo dentro das comunidades cristãs, os indivíduos devem analisar seus ensinos à luz da Bíblia, rejeitando o erro e se apegando ao que é verdadeiro. Então, como você viu, né? A Bíblia, ela não fala em uma religião verdadeira, mesmo porque não existe uma religião que tenha só ensinos corretos. Todas as religiões têm heresias, e heresias graves, que podem ser comprovadas na Bíblia, né? Como heresias. Mas a Bíblia fala, sim, sobre trigo e joio, sobre peixe bom e peixe ruim, quer dizer, sobre cristãos verdadeiros e cristãos falsos, os quais estão distribuídos em todas as religiões cristãs. O ponto é você procurar ser um trigo, procurar ser um peixe bom, por se apegar ao que está escrito, por viver de acordo com os valores cristãos e por procurar entender realmente a mensagem do Evangelho, a mensagem cristã básica, né? Que fala sobre a salvação, sobre a esperança cristã, é tudo isso que é importante, ok? Então, espero ter te ajudado, né? Que você fique com Deus, se fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, né? Para que você possa também ajudar outros a também conhecerem
o que a Bíblia ensina.